E aí, gente, tudo bem? Beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Alessandro e vou dar início aqui mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo sobre receitas. Eu vou preparar duas receitas e vocês vão me acompanhar. Uma delas vai ser um empadão de frango e a outra eu vou fazer um pão caseiro. Vou aproveitar que eu já vou ligar o forno para fazer as duas coisas ao mesmo tempo praticamente. Primeiro eu vou fazer a massa do empadão, porque é uma massa que você tem que fazer e ela tem que descansar aproximadamente de 30 a 40 minutos na geladeira. E depois eu vou fazer o recheio e aí vocês vão me acompanhar. Nesse intervalo eu também já vou bater a massa do pão, porque vocês sabem que o pão ele tem que fermentar, ele tem que crescer. E aí é o tempo dele crescer, geralmente eu vou assar ele primeiro, com toda certeza, e depois eu vou estar assando a torta. A torta não, né? O empadão. Hoje é feriado aqui em São Paulo. O tempo tá meio nublado, tá meio friozinho. Na realidade é um feriado estadual, né? Em todo o estado de São Paulo hoje. E aí eu resolvi preparar essas duas delícias pra gente comer. Afinal de contas hoje é feriado. O Sandro tá trabalhando normalmente, que o trabalho dele não fecha. Hoje era dia dele trabalhar, ele foi. Mas no finalzinho do dia ele tá por aqui. E aí, enquanto isso vocês vão me acompanhando a fazer essas receitas. E é simples, fácil, é saboroso, é gostoso, eu particularmente gosto bastante, tá? E você que é novo, que está chegando aí no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu joinha, deixe o seu comentário. E se porventura você queira alguma receita em específico, escreva aí também. De repente eu posso estar programando e organizando e executo essa receita para você também acompanhar um passo a passo. Bom, agora vocês vão estar só ouvindo a minha voz, que vocês vão ver montar essa massa, tá? Primeiro eu vou falar o que vai nessa massa para você fazer. Uma massa simples e vai poucos ingredientes. Ele vai 500 gramas de farinha de trigo, vai 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, de acordo com o que você goste, 100 ml de leite, 2 ovos inteiros e uma pitada de sal. E aí você coloca tudo junto e mistura essa massa e depois você vai dar ponto nela com as mãos mesmo, até ela ficar uma massa homogênea e firme. E aí depois que você terminar esse processo, você vai colocar num saquinho plástico, mais ou menos igual a esse, ou o que você tiver aí, e vai para a geladeira aproximadamente de 30 a 40 minutos. Ela precisa descansar essa massa, tá certo? Então vamos acompanhar e eu vou começar a montar ela. A farinha já está aqui, eu já pesei 500 gramas de farinha, os 2 ovos inteiros, os 100 ml de leite, a pitada de sal. Eu não ponho muito porque depois tem um recheio, eu ponho só uma pitadinha mesmo, bem pouquinho. E as 4 colheres de margarina ou manteiga. Eu faço com margarina. Quando eu tenho manteiga, eu faço com manteiga e o efeito é o mesmo, tá? Não precisa ser tão cheio, uma colher média assim. São 4 colheres, porque isso aqui que vai dar a liga da massa na realidade. 2, 3 e 4. É somente isso. Aí você fala, nossa, mas não é muita manteiga, vai dar ponto? Pela quantidade de farinha e dos líquidos, ela vai dar o ponto certinho. Existem várias receitas que as pessoas fazem desse empadão. Essa aqui é uma receita que eu tenho já há algum tempo, sempre fiz ela, sempre deu muito certo. No começo, na hora que você começa a misturar aqui os ingredientes, vai parecer que, mas vai ficar uma massa gosmenta, né, tipo, pegajosa, né, tipo, não vai dar ponto. Calma que ela vai dar ponto sim. Demora um pouquinho. Normalmente a manteiga eu tiro um pouco antes da geladeira, para ela tem que estar gelada, mas numa temperatura um pouco mais ambiente. Como hoje está frio aqui em São Paulo, ela demora mais para derreter. Mas depois que ela se mistura com os ovos e com esses 100 ml de leite e a farinha, ela vai dar o ponto tranquilinho. Eu só dou uma misturada assim primeiro com ou uma colher de madeira, né, a colher de pau que a gente fala, ou de silicone, tanto faz. Só para misturar primeiro os ovos, porque é ruim apertar os ovos assim, né? E aí depois que eu ver que já deu uma boa misturadinha, eu vou misturar com as mãos até a massa literalmente dar o ponto.
E a forma que eu asso, eu vou mostrar para vocês, é uma forma que ela é uma forminha redonda, né? Uma forma própria para esse tipo de empadão, né? Que é aquela que sai o fundo, justamente para que depois, quando você terminar de assar ela, você pode tirar ela da forma e ela vai ficar perfeita. Tá vendo? Ela já tá quase dando ponto, porque ela, ó, literalmente ela desgruda de todinha da mão e ela dá o ponto certinho. Amassa ela aí por uns 5, 10 minutinhos até ela ficar bem amassadinha, ó. Literalmente ela ficou e solta totalmente da mão, tá vendo? Ó? Empadão é uma coisa que eu gosto de fazer. Aqui em casa eu não faço muito porque tem outras opções, mas vira e mexe eu sempre faço. Ou de frango, ou de palmito, você pode substituir. Tem gente que não come carne, então dá para fazer com palmito. Fica muito saboroso também. Eu gosto bastante, de vez em quando eu faço. Tá vendo? Ó? Essa é o ponto da massa. Aí eu vou pegar um saquinho deste. Um saquinho desse. Eu tenho saquinhos novos, que esses rolinhos eu sempre compro para usar para essas coisas mesmo. Mas se não tiver novo, não tem problema. Desde que você tenha um saquinho que seja limpinho, para não ter nenhum pico de contaminação da massa. Ó, coloco aqui, dou uma enroladinha assim, ó, e desse jeito vai para a geladeira por 30 a 40 minutos, que é o tempo de eu fazer o recheio, ele dá uma pré-esfriada, para depois a gente montar ela na forma e vocês vão acompanhar, tá certo? Agora eu vou fazer o recheio, tá? Do empadão, e eu vou explicar para vocês o que vai nele, tá bom? Então, para esse recheio, ele é simples, mas vai alguns detalhes. Eu vou explicar direito para vocês. No que vai no refogado? São 400 gramas, né? Ou 400 gramas de peito de frango desfiado. Vai uma colher de manteiga, 4 dentes de alho, meia cebola pequena picadinha, uma lata de milho, azeitona, a quantidade que você quiser. Eu estou colocando aproximadamente 70 gramas de azeitona picada e extrato de tomate. Não pode ser aquele molhinho pronto, tá? Tem que ser um extrato de boa qualidade, porque ainda vai líquido. E aí você vai pegar 250 ml de água e vai dividir essa quantidade. Você vai reservar 125 ml e aí você vai colocar ou no liquidificador ou num pote, num copo da sua preferência, os outros 125 ml. E você vai acrescentar 120 gramas de farinha de trigo. Você pode tanto bater no liquidificador, eu não aconselho porque é muito pouquinho, só vai fazer sujeira e não vai bater nada. Ou você bate ele aqui mesmo, ou se você tiver algum mix, você pode fazer no mix. Eu fiz na mão. Aí na hora que você estiver batendo, ele tem que ficar assim, ó, um creme homogêneo, porque esse creme vai entrar na mistura do refogado depois. Aí na hora que você estiver fazendo, você vai falar, mas ficou grosso. Coloca mais umas gotinhas de água, porque tem que ficar um creme assim, ó, como se fosse uma massa de bolo mesmo. E reserva tudo isso. Eu coloco uma pitadinha de sal, coloco pimenta, coloco páprica, coloco orégano e por último vai o cheiro verde ou salsinha. Eu não sei como é que vocês falam aí na região de vocês. O que acontece? Eu vou começar o refogado, vocês vão acompanhar aqui comigo, para vocês verem como é que eu faço passo a passo. É simples e é rápido esse refogado, tá? Não demora muito. Vai um cubinho de caldo quinoa também, tá? O caldo quinoa é de frango. Então, já tá fritando aqui o alho e a cebola. É uma coisa bem rápida porque é na manteiga. Por isso que não vai óleo, porque a manteiga ela já literalmente já é a substituição do óleo e fica mais saboroso também, né? Aqui eu vou colocar só uma pitadinha de leve mesmo, ó, gente, bem pouquinho,
Porque como vai azeitona e vai requeijão, isso já é salgado. Se porventura o caldo quinoa você colocar muito sal, você pode salgar a receita. E aí o que eu aconselho? Depois dela quase finalizada, eu verifico. Se não ficou ainda com sal do jeito que eu queria, né, no paladar certo, após ter colocado azeitona, ter colocado requeijão, aí sim eu dou uma complementada de sal, mas normalmente não precisa, tá? Ele já chega no ponto certo. Um pouquinho de orégano. Eu coloco um pouquinho de páprica. Bem pouquinho, só para dar um gostinho, porque vai o extrato de tomate. O sal eu já coloquei. E um pouquinho de pimenta do reino. Aqui eu uso tempero baiano, não sei vocês aí, eu gosto desse tempero completo. Esse meu eu não ponho muito, porque ele já é um pouquinho ardido. Dou uma mexida. Agora eu vou colocar o extrato de tomate. A receita pede 120 gramas. Esse potinho aqui, essa embalagem tem 190. Então eu vou medir no meu olho. Dou uma baixadinha e vou colocar um tanto, não tudo, mas eu vou deixar aqui um pouquinho ainda no fundo desse recipiente. Ó. O extrato ele é mais encorpado, ele é mais grossinho. Tá vendo? Ó? Não coloquei tudo. Aqui ficou mais ou menos, com certeza, umas 40, 50 gramas. Dou uma mexida. Agora vai entrar aquelas 125 ml de água. Você já pode colocar. Fogo baixo. Mexe bem direitinho para esse molho misturar bem com esse frango. Ó, tá vendo? Ele já vai dando uma cor no frango. O que você coloca no refogado é a seu gosto. Às vezes quando eu tenho palmito eu coloco junto, se eu tenho um outro legume que eu gosto, alguma outra coisa cozida eu agrego, não tenho problema nenhum. Mas assim, só a azeitona e o milho e depois o requeijão que já vai dar o diferencial. Tá no ponto de sal, porque depois vai entrar o requeijão e aí ele vai dar o contraste que a gente quer. Fica muito bom, gente. O cheiro disso aqui fica de arrepiar mesmo, fica gostoso. Eu dou uma baixada de novo. O meu fogão é de indução, eu abaixo pro 3, que é o médio. Tá vendo? Ó, tá soltinho, não gruda na panela. Agora eu vou jogar uma outra batidinha, a mistura. Tá vendo? Ó? Que é isso aqui que vai dar, que vai engrossar e vai deixar esse negócio aqui muito bom. E as 4 colheres de requeijão. Que basicamente sempre dá isso aqui, acaba sendo o vidrinho inteiro. Não sei porque na receita eles não colocam, né, o vidrinho de requeijão, né, eles colocam 4 colheres. Mexo para misturar bem e essa farinha não empelotar, porque ela pode empelotar se você não misturar bem. Pode até aumentar de novo um pouquinho. Tá vendo, ó? Fica maravilhoso. Deixa eu já colocar a salsinha, que é o cheiro verde, ou salsinha cheiro verde, para mim aqui em São Paulo é a mesma coisa. Isso aqui é a gosto, você coloca o tanto que você quiser. A nossa massa já está mais ou menos a 20 minutos na geladeira, que eu já contei o tempo. Vou deixar aproximadamente 40, que é o tempo disso aqui estar pronto. E dar uma esfriada também, né, para não precisar rechear ela tão quente. E é o ponto de colocar. Então, basicamente, gente, é isso aqui, ó. Ela fica exatamente desse jeito, o recheio, ó. É o recheio prontinho. Tá vendo, ó? Fica cremoso. Eu vou deixar aqui mais uns 5 minutos e já vou desligar. E aqui já tá pronto. Agora eu vou finalizar, vou esfriar ele, vou esperar o tempo da massa. Na hora que eu for montar, eu já mostro para vocês. Agora a gente vai estar batendo a massa do pão. É um pão caseiro simples, a massa a gente bate no liquidificador dos líquidos e depois a gente joga num bol, num pote, para ir agregando a farinha devagar, tá? Eu vou passar para vocês o que vai. Nesse pão eu coloco 2,5 copos de água morna no liquidificador.
Você pode colocar 50 gramas de fermento biológico fresco ou 2 envelopes. Eu uso o envelope que eu acho que dá o mesmo efeito. Então eu coloco 2 envelopes do fermento biológico e aí eu já pego umas 2 colheres de água morna e já diluo esse fermento para agregar junto naquela mistura. Já vou deixar ele aqui, ó, misturadinho. Então ele vai 2,5 copos de água morna, 2 envelopes de fermento biológico, 2 ovos, 1 copo de óleo, uma pitada de sal e 2 colheres de sopa não cheia de açúcar e depois 1 quilo de farinha. Então agora eu vou colocar tudo no liquidificador e vou bater todos os líquidos. Então já está a água, o óleo, uma colher de chá não muito cheia de açúcar, de sal, ó, tá vendo? 2 colheres de sopa não muito cheia de açúcar. Por que a gente coloca o açúcar? O açúcar é para tirar o azedinho do fermento. Eu vou colocar os ovos e vou bater tudo isso aqui e depois eu já jogo o fermento. Então, agora, a batida é bem rápida, tá, gente? Que é só mesmo para misturar tudo isso. E agora eu vou colocar aquele fermento que eu já dei uma pré-hidratada com 2 colheres de água. Água morna, tá? Não esqueçam. Eu dou mais uma batida de novo para esse fermento todo misturar nesses líquidos. Pronto, ele já misturou. E já vou jogar essa mistura aqui dentro para poder depois colocar a farinha. Agora eu vou colocar a farinha, ó, naquela mistura que a gente já bateu. Aqui tá batido a água morna, os ovos, o sal, açúcar, o fermento e os 2 ovos. Vai aproximadamente 1 kg de farinha. Normalmente acaba indo 1 kg. Você vai colocando aos poucos e vai mexendo para misturando essa farinha. Eu coloco um tanto e vou dar uma mexida porque ela vai ficar uma massa grudenta, mas depois ela vai dar o ponto de ficar uma massa mais sequinha. E aí você vai deixar ela descansar aproximadamente 50 minutos, 1 hora. Eu deixo 1 hora. Como hoje está meio friozinho aqui em São Paulo, pode ser que a fermentação demore. Então o que eu faço? Depois da massa pronta, que eu vou deixar ela descansando, eu enrolo essa tigela aqui numa toalha de mesa limpa, né? Coloco dentro do micro-ondas e deixo lá os meus 40, 50 minutos, 1 hora. Até ela dobrar de tamanho, porque ela tem que dobrar. Agora é o momento de mexer ela com as mãos, né? Porque já misturou todos os líquidos e aí realmente você tem que sovar. Pelo menos uns 5, 10 minutos, dependendo aí. Eu já tô sovando ela já tem uns 4, 5 minutos. Tá vendo? Ó, desgrudou da mão. A mão tá limpa. A massa ficou perfeita, não tá grudenta. Né, ó, sovei bem. Ficou uma massa bonita, ó. Pra vocês verem como é que tá. Tá vendo? E agora aqui mesmo eu vou deixar ela descansar. Normalmente ela dobra de tamanho. Ela fica até a borda aqui dessa tigela, né? Porque a gente vai fazer depois. Você pode depois dividir a massa em 3 ou 4 pedaços, se você tiver aquelas formas de bolo inglês, que é aquelas formas de pão, aquelas compridinhas. Você divide ali, espera depois mais uns 40 minutos para ela dobrar de novo de tamanho e aí você pode assar por de 25 a 30 minutos. Eu, como vou fazer pão pequeno, eu vou fazer umas bolinhas depois e vou colocar nas formas, deixo ele dobrar de tamanho. Geralmente eu pincelo a gema de ovo, porque eu gosto que ele fique bem douradinho em cima, mas não tem necessidade, tá? Porque ele doura, ele fica bem douradinho por conta que a massa foi ovo. Agora a massa tá aqui pronta, vou contar 50 minutos, 1 hora e vou deixar ela descansando. Na hora que ela dobrar de tamanho, eu vou mostrar para vocês e também vou mostrar ela já montadinha na forma para ir pro forno. Pronto, a massa já tá gelada, tá, ó, no tempo certinho, tá bem geladinha. Eu vou abrir esse saquinho e vou dividir. Eu vou pegar uma parte maior da massa, que é o que eu vou fazer a base dela, tá? Essa é a forma que eu uso, tá? Aquelas formas que solta o fundo, para depois colocar a massa.
eu uso um pau de macarrão para poder abrir a parte de cima. A parte de baixo não precisa tanto. Eu coloco um pouquinho só de farinha e dou uma untada, porque eu não quero que grude. Normalmente não gruda, mas eu coloco. Aí eu divido mais ou menos ela um tanto que eu acho que vai ficar bom embaixo. Deixo essa aqui. E essa eu dou uma coladinha aqui e dou uma pré-abrida. A forma não precisa untar, justamente porque é uma forma que ela abre dos lados e depois ela vai soltar, mas e também porque tem manteiga na massa, então não precisa. Só dou uma abridinha de leve, só para facilitar a minha vida aqui. Mas eu não quero uma massa grossa no fundo, mas também não quero uma massa muito fina. Pego uma forma, coloco aqui e eu vou arrumando com a mão. Eu vou trazendo a massa, apesar que ainda não está do jeito que eu quero mais aberta. Você vai abrindo devagar, para não, porque às vezes ela pode abrir, né? Difícil, mas às vezes acontece. Eu dou mais o fundo eu não estou deixando muito grossa, mas também não está muito fina. Volto para cá. Ficou do jeito que eu queria. Aí eu vou arrumar ela todinha aqui dentro. Tá vendo? Fica assim. Agora a gente vai entrar com o principal, que é o recheio, que já tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha, ele tá frio, aí não tem perigo de ter líquido, nada, porque fica cremosa e ela não vaza. E aí você coloca aqui. Reservo aqui do lado. Agora sim eu vou usar esse, eu posso fazer um pouco mais fino. Normalmente eu separo mais um pedaço aqui assim a olho, porque isso aqui depois eu vou fazer umas tirinhas para colocar em cima dela, para ficar bem legal. Dou uma abridinha assim com a mão. Você vem trazendo ela, volta a forma para cá. E aí você coloca aqui ela, tá vendo? E vai. Eu dou uma fechadinha porque eu faço um detalhinho aqui, quer ver? Deixa eu só colocar toda a massa. Depois que eu fiz isso, eu pego essa bordinha dela que tá já grudada nas laterais da forma e vou jogando aqui pra cima, ó. Eu vou fechando ela, fazendo como se fosse, ó, um desenhinho, um detalhe, sei lá. Geralmente quando a gente compra pronta é assim que a gente encontra, né? Então a gente faz mais ou menos igual. Ela não vaza nada, ela fica certinho. Agora eu vou pegar esse restinho aqui, ó. Vou fazer umas tirinhas para fazer um enfeite ali em cima. E aí você coloca assim só para fazer uma graça.
precisa ser tiras muito grossas, pode ser da espessura que você quiser, só mesmo para enfeitar, né? Muita gente às vezes acaba não fazendo, é você dar uns talinhos de leve em cima dela com a pontinha da faca. Tipo assim, ó, faz um talinho. Não precisa ser nela toda, tá? Só assim, mais ou menos no meio mesmo. Para que na hora que ela estiver assando, o ar dela sai por aqui e ela não tem o perigo de estourar. Agora eu bati uma gema de ovo com um fiozinho de óleo e uma pitadinha leve de sal, tá vendo? Agora eu vou pincelar em cima da torta para ela ficar douradinha e bonita como a gente quer. Você pode pincelar com esses pincéis, que eu tenho esse aqui que já é para isso mesmo, né, que eu tenho, mas pode ser com o que você tiver aí. Tem gente que passa com a mão mesmo. Aí é de acordo com o seu gosto. Prontinho. E assim fica, gente, ó. Pronta, já para ir pro forno. Eu vou levar, eu já liguei meu forno, já pré-aqueci ele. De 25, acho que dá o máximo 30, 35 minutos, ela está pronta. E assim que eu tirar, eu venho mostrar para vocês, porque meu pão já está acabando também de crescer, como vocês sabem que eu fiz o pão também. E eu venho modelar os pães junto com vocês, que aí eu já tiro ela e já coloco o pão. Prontinho, a massa já cresceu. Agora eu vou modelar os pães, vou arrumar aqui nessas formas. Eu tenho essas duas formas e tenho mais. Na verdade, essa aqui é a forma de fazer brownie, que eu comprei uma vez e acho que eu fiz umas 2 vezes em casa e depois nunca mais fiz. Então, quando eu faço pão, eu uso elas porque é prática também. Então, agora eu vou modelar alguns pães para vocês verem como é que eu faço, tá certo? Olha aqui, gente. Dobrou de tamanho, tá vendo? Como eu falei para vocês. Ficou bem gigante. Não tem problema, ela vai murchar, é isso mesmo. Você pega um tanto, eu já sei o tanto mais ou menos que eu sempre uso. Dou uma modelada assim, ó, para dentro. Vou colocando para dentro como se fosse fazer um pãozinho mesmo, ó. Ajeito com a mão. E vou colocando um do lado do outro, dando um leve espaço, porque ele vai crescer de novo indo aí e vai ficar um pãozinho alto. Quando eu colocar para assar, eu também pincelo nele os ovos, né? Ou no caso, a gema batidinha. Mas só na hora de colocar para assar, não agora. Tá vendo? Eu coloco aqui. Modelar, gente, é de acordo com o que você, do jeito que você queira, do tamanho, da espessura, enfim. Eu mais ou menos tenho uma ideia. Se às vezes a massa dá uma grudadinha na mão, porque ela fermentou bem, viu? Como aqui dentro tá quentinho, você pode ir dando uma molhadinha na mão, não tem problema nenhum. Fica uma massa bonita, viu? Vai dar bastante pão. Fica com uma aparência feia, mas depois de assado fica bonito, tá? Não é feio, a massa tá muito macia. Já modelei os pãezinhos, tá? Eu fiz pequeno porque eu quero como se fosse uns pãezinhos menores. Lógico que depois de assado ele vai dobrar de tamanho, ele vai crescer mais. Agora eu vou deixar aqui ele descansando mais uns 25, 30 minutos, que pede a massa, até 40. Como aqui tá bem quentinho, ele vai continuar fermentando mais rápido. E aí depois eu só pincelo, né, a gema de ovo e levo pro forno. A torta já está no forno, é o tempo exatinho. Eu tiro a torta não, o empadão, eu tiro o empadão do forno e coloco os pães para assar. O pão demora de 15 no máximo 20 minutos por forma, é bem rapidinho. Prontinho, gente, ó. Empadão finalizado, acabei de tirar do forno, olha como ficou bonitinho. Ou melhor, ficou lindo, né?
Modéstia à parte, acho que eu fiz direitinho. Agora eu vou pegar os pães para levar para o forno e vocês vão ver. Cresceram mais no tempo certinho, tinha que crescer. Já passei por cima deles, né, o ovo batidinho para ficar dourado. Agora eu vou levar para o forno. Mais 20 minutos, ele está pronto. Assim que eu tirar, eu mostro. Beleza? Prontinho, gente, ó. Os pães já estão assados, ficaram perfeitos. Um eu deixei ficar um pouco mais moreninho, porque eu gosto. O outro eu deixei ficar um pouquinho mais claro, para quem não gosta mais moreninho, mas não queimou, tá? Tá perfeitinho, estão assadinhos, ficou um cheiro espetacular. Agora esperar dar uma esfriadinha, porque eu ponho geralmente num bolzão grande que eu tenho, né? Para deixar eles armazenados, pra gente ir comendo. Essas foram as receitas de hoje, tanto do pão quanto do empadão. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês têm costume de fazer isso em casa, né? Seja pão, torta, bolo, empadão. Escreve para mim, quero saber o que vocês acharam e o que vocês gostam de fazer também, assim, em casa, de uma gostosura diferente, né? Sandro acabou de me ligar, mandar uma mensagem que deve estar chegando, com certeza, porque quando ele tá para chegar, ó, a filha dele já fica aqui, ó, olhando para a porta. Batata, era o pai dela. O pai dela chegando, por isso que ela tá aqui, gente, ó. Ela parece que ela pressente que alguém está chegando. Já tá esperando, meu amor? O que é isso aqui? Isso é a janta de hoje. Eita, que o negócio hoje tá bom, hein? A janta de hoje é isso aqui só. O que é isso aqui? Isso aqui é um empadão de frango. Olha, tem até pão no dia de hoje, gente. E os pãozinhos. Fiz uns pãozinhos básicos. O negócio aqui tá bom. Hoje todo mundo me acompanhou. Hoje o dia foi de forno e fogão. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tô chegando no trabalho agora. Hoje é feriado aqui em São Paulo, mas eu tive que trabalhar. Tô cansado. E agora eu tô com fome. Agora a gente vai comer, né? Vamos comer. E esse empadão é de frango? Empadão de frango. É. Frango, né? Pelo menos sustenta mais. Passou toda a receita pra esse povo? Passei tudo. As pessoas têm que... As pessoas viram passo a passo, eu falei a quantidade direitinho, mas todo mundo vai estar descrito bonitinho no vídeo. Aí na hora que for postar, que vai entrar, acho que é amanhã, né? Eu acho, né? É. Ou amanhã ou depois de amanhã. E aí na hora que postar... Qualquer dia desses, minha gente. E aí, gente, vocês gostaram? Ficou bom, eu acho. Agora eu vou cortar, né? Já vou servir nos pratos. Vamos ver como ficou por dentro, se ficou bonito ou não ficou bonito. Você colocou requeijão? Você quer ensinar o Pai Nosso com vigário? Só pra saber. Vamos ver se ficou bom. Massa podre feita certinha. A última vez que ele fez essa torta ficou bom. É nem torta, né? Isso não é torta, isso aqui é um empadão. Isso é um empadão. Eu também errei várias vezes, viu? Todo mundo vai ver nos vídeos que às vezes eu chamava de torta, mas né, todo mundo sabe que não é torta. Isso aqui é um empadão. Vamos ver se ficou bonito. Ó. 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 Quem acha que ficou bom? Eu acho que deve ter ficado, Se né? ficou bom, a gente vai depois dizer e vocês vão ter que dizer se gostaram da receita ou não. Da última vez que ele fez ficou uma delícia. Bom, é isso, né, gente? Acabei de servir, cortei, vocês viram que ficou legal, né? Aparentemente, agora é só degustar. Mas com toda certeza vai ficar bom. Esse foi o meu dia de hoje. Passei para vocês com todo carinho. Espero que vocês façam. Aproveitem também, porque com certeza vai dar super certo, né? Agora a gente vai jantar, porque com certeza o rapaz está com muita fome, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha, o seu comentário, certo? E claro, né? Compartilhe esse vídeo com os amigos, traga o pessoal para cá junto com a gente, porque não só esse, vai ter outros vídeos, né? De culinária, vai ter outros vídeos de passeio, também aqui de dentro de casa com a gente. E já tem outros vídeos já postados que vocês podem indicar para os amigos assistirem. Então eu espero que vocês tenham gostado e quero que comentem. Comentem muito, eu quero saber a opinião de vocês, certo? Beleza, então sejam bem-vindos quem está chegando agora. E um ótimo final de hoje para vocês. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Agora eu vou comer.